O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesta aventura com nosso Senhor Jesus Cristo. É uma aventura onde Jesus vai nos ensinando como nós devemos ser santos, como nós devemos e deveremos nos salvar. E aqui Jesus hoje, o evangelista São Marcos, está dizendo que Jesus estava instruindo os apóstolos, os discípulos. Por isso ele não queria que ninguém soubesse disso. E por isso Jesus estava procurando um lugar à parte para poder ficar com eles, para que eles pudessem entender melhor. E Jesus começa a falar do seu sofrimento. 3 dias após a sua morte, ele vai ressuscitar. Mas antes, ele vai passar por muita dor. Os homens irão julgá-lo e irão matá-lo. Mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Aqui narra que os discípulos não estavam entendendo nada. E olha só, enquanto Jesus estava instruindo eles e mostrando o que iria acontecer, que ele ia morrer, ele ia ser entregue nas mãos dos homens, iria morrer e ao 3º dia iria ressuscitar, os discípulos estavam discutindo entre si quem seria o maior. Sabe aquela situação que de vez em quando eu falo? A pessoa se refugia lá no país de Alice. Alice no País das Maravilhas, que na verdade esse País das Maravilhas ali, de Alice, é uma forma de fugir da realidade. A realidade era essa. Jesus estava entrando na situação onde já os herodianos, os fariseus, já tinham determinados que iriam matar Jesus. Então Jesus está vendo isso e já começa a dizer para eles: isso vai acontecer também por causa da missão de nosso Senhor, porque o nosso Senhor precisava se oferecer na cruz pela nossa salvação. E o tempo de Jesus está chegando.
E os discípulos estão lá discutindo. Eles não estavam entendendo, também não tiveram coragem de perguntar a Jesus, discutindo quem seria o maior. E aí Jesus fala da criança, que é preciso ter um coração de criança, porque se eles não tivessem um coração de crianças, eles não iriam entrar no reino de Deus, não. É preciso ter um coração de criança, porque assim acolhe melhor o que Deus fala. E a criança, ela assim, quando ela não entende, ela pergunta. E quando ela entende, ela diz, eu entendi. E aí, entendendo, ela faz. Mas eles estavam pensando quem seria o maior. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos hoje praticamente no último dia de carnaval. Nós não estamos, né? O mundo está assim, aqui no Brasil está assim. E Jesus está se preparando justamente para que nos salvemos. A morte de Jesus na cruz foi para isso, meus irmãos. Jesus se entregou, Jesus pegou o lenho da cruz, levou esse lenho nas costas, ele se deitou naquele lenho e ali ele foi crucificado, levando em conta que antes eles já tinham escoteado Jesus, já tinham colocado Jesus naquela situação deprimente, naquela situação difícil eles tinham colocado. Jesus ali todo ensanguentado, aquela humilhação que ele passou, Pilatos dizendo, eis o homem, para ver se o sinédrio e o povo que estava dizendo crucifica-o, para ver se eles tinham sensibilidade, mas eles não tiveram. Tudo isso, meus irmãos, para que o carnaval não acontecesse, sabiam disso? Jesus deu a vida na cruz para que o carnaval não existisse. Esse carnaval que está aí, é preciso entender isso. Porque o carnaval não salva, não. O carnaval leva as pessoas à perdição eterna, à morte eterna, à condenação. Porque se a pessoa morre diante dessas práticas que acontecem no carnaval, e eu vou relembrar para vocês porque eu tenho dito isso, droga, bebedeira, depravação, nudez, pílulas do dia seguinte, abortos que são praticados, difamação, os blasfemadores, porque agora nos carnavais estão fazendo isso, estão depravando mesmo, blasfemando, era isso que eu queria dizer, blasfemando contra Deus. Você lembra nos carnavais passados? Tiveram a prepotência de colocar o diabo pisando na cabeça de Jesus, sendo que é o contrário, é Jesus que pisa na cabeça dele e o destrói, mostrando a força do diabo. As pessoas se vestindo, se revestindo do diabo, enquanto São Paulo diz que nós devemos nos revestir de Cristo Jesus. Então, quando Jesus morre na cruz, era para que o carnaval não acontecesse desta forma que está aí. Mas, infelizmente, as pessoas deram as costas para Deus, não querem saber de Deus,
E uma vez que se tira Deus da vida, coloca é o diabo. E aí o diabo aconselha, faz, mostra uma felicidade que é passageira, uma alegria passageira. E ainda diz, vamos aproveitar. E aí diz assim, aproveitem porque depois não vai ter mais. E o pior de tudo é que aqueles católicos de missa dominical e até católicos de missa diária, quando chega nesse momento parece que a pessoa esquece de tudo. E aí tudo aquilo que estava dentro, que não queria expor, expõe tudo. E aí vai e se entrega mesmo. Mas eu repito, Jesus morreu na cruz. Tudo isso que Jesus está falando para os apóstolos, que até os apóstolos não estavam entendendo. Dizendo, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Essa redenção que acontece com a morte de Jesus, e uma vez que ele ressuscitou, era para nós não estarmos fazendo mais isso, era para nós estarmos numa vida com Deus, numa vida contínua com o Senhor, renunciando a todas essas coisas. Mas infelizmente, esse mistério da impiedade, ele continua agindo. Esta ação do demônio está aí. E Deus está dizendo apenas uma coisa. Ele está dizendo, não vá. E Ele dá a oportunidade de nós fazermos a escolha. Eu louvo a Deus por você que fez a escolha de não ir, de não entrar nesse mundo de trevas, nesse mundo de blasfêmia. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, vamos rezar por aqueles que ainda não compreenderam. É a oportunidade deles reverem, de eles observarem e eles dizerem, não, isso aqui não vem de Deus. Deus não pode estar aqui. As pessoas não conseguem enxergar que Deus não poderia estar ali. Como eu tenho dito, como pode se dizer que isso, essa vida, esse divertimento é bom, se nós jamais poderíamos conceber Jesus com uma garrafa de bebida na mão, bebendo até ficar chapado. Jesus usando drogas, Jesus dando pílula do dia seguinte para os outros, toma aqui, porque já que vocês vão ter sexo à vontade para não engravidar, dá para conceber? Pense nisso. E o pior é que quando nós encontramos autoridades religiosas dizendo, pode ir para o carnaval, é bom, é um divertimento ótimo, nos púlpitos da vida lá dizendo, aproveitem bastante esses dias, se divirtam. Como se divertir usando drogas? Como se divertir bebendo até cair no chão? Como se divertir usando pílulas do dia seguinte? Como se divertir se drogando? Como se divertir com armas, com faca para matar o outro? Como se divertir com aquelas músicas depravadas que as letras vão contra a doutrina da igreja, os mandamentos da lei de Deus? Como se divertir dessa forma, meus irmãos? Os filhos de Deus não se divertem dessa forma. E saibam de uma coisa, Jesus morreu na cruz
para que nós não entrássemos nesta onda. Você está compreendendo? Vamos alegrar o coração de Jesus. Façamos um bom retiro. Saiamos desta vida. Lutemos contra isso e rezemos por aqueles que infelizmente estão lá. Deve estar as coisas nesse carnaval. Devem estar tão difíceis, feias, para baixo, deprimente, que só Deus. Como será que está aí o carnaval? Qual será o tema deste ano? Porque agora os temas são de ataque à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É atacando. Falando mal da doutrina da igreja, falando mal de Jesus, falando mal de Nossa Senhora, falando mal da Eucaristia. Como é que um católico poderia estar lá e dizendo que isso é um divertimento? Você vendo lá aqueles temas das escolas de samba, falando mal da igreja, falando mal de nosso Senhor Jesus Cristo, e você dizer que você está se divertindo, que está sendo maravilhoso. Não falar o santo nome de Deus em vão, o segundo mandamento, isso é um pecado grave, é um pecado mortal. Isso é usar o nome de Deus em vão, isto é brincar com Deus. E dizer que isto é um divertimento que é maravilhoso, que está bom, que não está bom. Nós não podemos participar de uma coisa dessa. Nós somos católicos, nós somos de Deus, nós somos de Nossa Senhora. Nós não precisamos disso. Mas só compreendem aqueles que têm uma verdadeira vida em Deus. Vamos dizer mais uma vez. Você imagina Jesus lá? Você imaginaria Nossa Senhora lá? Você imaginaria um Santo Afonso Maria de Ligório lá? Você imaginaria uma Santa Teresinha? Você imaginaria um São João Paulo II, uma Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, Santa Paulínia, Santo Irineu, Santo Agostinho, Santo Atanásio, Santa Águida? Você imaginaria essas pessoas lá? E mesmo assim, se você visse essas pessoas lá, vocês ficariam escandalizados. Aqueles que participam dessas coisas, se vissem, eles ficariam escandalizados. Dizem, mas como é que eles estão aqui? Então, se a pessoa fica escandalizada e ela mesmo diz assim, o que é que eles estão fazendo aqui? Porque aqui não é o lugar deles? Então, se não é o lugar deles, é o seu lugar? Não é. Se não é deles, se Deus não está. Se nosso Senhor Jesus Cristo não está, Nossa Senhora, os santos, como é que você poderia estar? Levemos uma vida santa, meus irmãos. Sejamos como os santos. Sejamos fiéis a nosso Senhor. E que nosso Senhor nos ajude na fidelidade. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal. Eu não hei de viver e nem hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.